Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos ensina. É melhor para aqueles que perseveram dia após dia, crendo de todo coração, de todo entendimento que é desviar do mal, de todas as suas posses, de todas as suas forças, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aqueles que têm reverência, submissão de coração, que faz a vontade do Deus Altíssimo, que disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos ensina aí de anunciar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, porque quando o seu Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não me vereis mais, ele já dizia: não vim vos condenar, vim salvar aqueles que estão rumo à condenação. Porque se ele não tivesse vindo e demonstrado que é possível vencer aquele do qual ele venceu por nós, e maior o que está em nós do que o que está no mundo, sendo expulso da justiça, porque ele foi justificado. Ele dizia: não chorais por mim, antes chorais por vós e vossos filhos, aqueles que não alcançarem a redenção. Porque assim como para alguns, por depositarem a confiança nele, ele faz justiça, no último dia ele fará justiça em relação à vida vindoura, aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai. Assim como o Deus Altíssimo justificou o terceiro dia, ele fará com aqueles que perseverarem até o fim. Do juízo, porque ele já venceu o príncipe do poder do ar, que opera nos filhos da desobediência. É como uma escama em seus olhos, aonde a palavra diz: o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creia naquele que revela. Ele é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, aquele que diz: eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Um irmão e amigo na diversidade. Não há nenhuma da qual ele nos faz vencer todas as adversidades. O seu Espírito é pronto e experimentado em toda boa obra. De geração em geração não há novidade debaixo do céu, assim nos ensina o Senhor do sol. Assim como não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, assim como também nos ensina que nós, em relação a ele, temos muito do que aprender, e todo dia, quando chegamos até ele, sendo ouvinte e praticante, ele agrada e sempre nos revela a perfeita e agradável vontade que ele tem para as nossas vidas. Aquele que, antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe daquilo que havemos de pronunciar. Aquele que a palavra diz que na fundação dos séculos, aonde quando ali ele, sendo onisciente, ele já preparou um lugar para os obedientes, assim para os desobedientes. Tudo está sobre o seu controle. Ele forma as trevas, a luz, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo, assim como ninguém há de se impedir o seu agir, como contender com ele, porque faz assim dos milhares de cacos espalhados ao chão. Melhor para aqueles que permanecem dia após dia na perseverança daquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina
Antes de vos odiarem, eles já me odiavam. Eles odeiam a verdade que há em vós e que expõe as suas mentiras. A condenação é esta: a luz veio para os seus, mas os seus não o quiseram, porque a luz expõe as suas más obras, aonde a palavra diz que rejeitaram a luz, assim como não tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Aquele que diz que é luz, mas há trevas, é mentiroso. Assim como tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto dos telhados, não há nada escondido que não venha a ser conhecido, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e algo que, ainda que passe desapercebido diante dos meros mortais, diante do tribunal de Cristo irá se prestar conta até de um ponto e de uma vírgula, e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Melhor para aqueles que confiam nele, e ele usa sua misericórdia e benignidade como quer. Quando Moisés queria se colocar diante daquele povo, ele disse: de maneira alguma uso a minha misericórdia como quero. Assim, quando se dizia que por conta da desobediência do rei Davi, aquela criança que nasce vem a perecer, a morrer, que se comentava que os pais fazem e o filho acaba pagando o pecado, ele dizia: de maneira alguma, a responsabilidade é individual. Assim, jamais atribua suas faltas a outro, assim como ele nos ensina. Como jamais atribua suas faltas a outro, e a responsabilidade é individual. Eu formo o pai e o filho, e assim ele é aquele que vai requer de cada um segundo a conduta de cada um merece, lembrando sempre que para estar na benevolência e nas boas obras, somente pela condução do seu espírito. O entendimento de próprios olhos está sempre a tropeçar e acometido de desobedecer a todos os mandamentos, porque ninguém consegue por si mesmo. Mas segundo a graça, ainda que se tropece em algum ponto, sois cumpridores segundo a fé da qual nós depositamos nele, juntamente havendo o esforço da nossa parte e demonstrando que houve compreensão, praticando a sua verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.